Fomos deportados, eu estava grávida, fomos presos primeiro. Meu marido passou por várias prisões aí, várias cadeias. E eu estava grávida e fui pro manicômio. Esse aí é o tema da nossa live de hoje. Parece que o negócio vai bombar porque é polêmica, né? E vocês adoram a polêmica, eu nunca vi desse jeito. E para começar, eu quero agradecer a todo mundo que vem participando da live aí, todo mundo que vem interagindo. E já compartilha essa live com o primo, com a amiga, com o amigo que tá querendo vir pra cá, ou tá querendo saber sobre deportações. E eu tô curioso para saber o que aconteceu com esse casal. Boa noite! Boa noite. Tá escutando Tudo bem? direitinho? Estamos. E você, tá escutando bem? Beleza, vocês podem se apresentar já. Boa noite, meu nome é Diego Pamplona, tenho 32 anos, casado com essa preciosidade chamada Maria Olívia. Estamos, falando aqui de São Paulo. Vocês chegaram faz pouco tempo aí? Eu cheguei na sexta-feira passada, no avião de deportação, dia Nossa. 27. Não. Não me recordo da data, e a Mar chegou nesse domingo aqui. Sim. Com um avião comercial. Vocês dois não estavam juntos, não? Não, nós estávamos juntos, nós fomos presos juntos. Yeah. Nós fomos presos, mandados para Otay Mesa de início em San Diego, que é o que a gente vai contar a história um pouquinho para vocês. Mas na segunda semana o Diego já começou a ser transferido, né, amor? Eu fui dar um rolê nos Estados Unidos. Nas Ok, mas cadeias. segura aí que já a gente vai entrar nesse assunto. O povo sabe que eu não gosto de ficar enrolando muito, mas eu gosto de conhecer os meus convidados um pouco. É a primeira vez que vocês vêm para os Estados Unidos? Não. Fui várias vezes para os Estados Unidos antes de realmente decidir morar. Sim, mas nós morávamos, antes de ser deportados, nós morávamos nos Estados Unidos, em Orlando, há 2 anos. Vocês moraram aqui e depois foi embora? Moramos. A Má ficou nos Estados Unidos há uns 2 anos, eu há uns 2 anos e meio, direto até a deportação. Ok. Vocês entraram de visto, bonitinho. Sim, a gente entrou de visto, nosso visto é de 10 anos, nós entramos totalmente legal pelo aeroporto no país. Tanto eu como ela, a gente entrou legalmente. Maria, quando nós nos conhecemos, ela estava como estudante, tá? A Maria e tanto eu, nós servimos a nossa igreja local, né? A gente faz os seminários locais. E nessa parte de estar como estudante, a Maria optou por procurar uma faculdade teológica, né? Alinhado, as pessoas podem entrar no perfil dela e nós entendemos o nosso chamado cristocêntrico de pregar a Cristo, né? Então, o período que nós estávamos, depois a gente vai fazer 1 ano de casado, nós estávamos, ela como F1 e eu como F2 de estudante. Sim, nós nunca ficamos ilegal no país, nós sempre mantivemos o nosso status, nós sempre mantivemos legal no país. E o que realmente aconteceu conosco foi uma fatalidade, né? E o Diego vai contar um pouquinho aí do que aconteceu também. E aí a gente entra na parte que foi a experiência que a gente viveu ali dentro da cadeia, né? A gente já vai chegar nessa parte aí. Então vocês chegaram para cá com visto de turista, fez extensão e foi com visto de estudante e estava aqui já faz 2 anos. Não, a gente realmente nem fizemos extensão, nós mudamos, né? Eu curso bacharel na faculdade, enfim, nós já estávamos com tudo legal, entendeu? Vocês são de que igreja? Lagoinha Orlando. Lagoinha Orlando. O pessoal tá perguntando se vocês estavam trabalhando, vocês não trabalhavam aqui. A fonte de renda de vocês é do Brasil, né? Sim. Ok. Sim, aqui no Brasil a gente tem uma empresa de produtos orgânicos. Ok. Mas vocês trabalham mais pela internet também, né? A minha profissão é home office junto com a empresa. A empresa em si ela tem a sua gestão por si só, então não tinha um trabalho efetivo de carga horária ou algo nesse sentido. Ok. Vocês são da Lagoinha, então? Sim, da Lagoinha de Orlando. Já fui lá. É grande lá, né? Sim. Você tá grávida, né? Sim, eu descobri, na verdade, eu entrei na cadeia grávida, né? E eles falharam, porque quando as mulheres entram na cadeia, elas fazem o teste de gravidez, né? E quando faz o teste de gravidez, se você tá grávida, você não pode ficar lá na cadeia. Então, eles te deportam logo de imediato. Só que eles não fizeram o meu teste de gravidez. Então, eu fiquei 40 dias lá sem saber que eu estava grávida. E aí, quando eu fiz o teste de gravidez, eles viram, né? Meu teste deu positivo. E eles me mandaram para um
para uma área médica, que era um manicômio lá da cadeia, alegando que eu tinha que ficar isolada, que eu não poderia ficar mais na ala feminina lá da cadeia. Só que era uma ala, assim, de manicômio, onde realmente ficavam pessoas isoladas. Então, eu era a única mulher, os caras lá eram todos muito doidos, eles ficavam batendo na porta, gritando o dia inteiro. Então é um manicômio mesmo. É um manicômio mesmo, é um manicômio dentro da cadeia, é uma ala que tem lá, onde eles pegam essas pessoas que estão, né, que estão com distúrbio mesmo, né, e colocam nessas celas. E essas celas são uma solitária, onde tem cama, uma televisão que pega muito pouco, um vaso sanitário para você poder, né, fazer as necessidades e uma mesinha. Então, não tem ventilação, não tem nada. E assim, eu tô grávida, eu não tô doente, não tinha necessidade nenhuma deles me isolarem da outra ala, até mesmo porque eu já tinha 40 dias que eu tava grávida e eu tava na ala com as meninas ali. Ok, mas vamos voltar um pouquinho. Eu gostaria que vocês contassem, já já a gente chega na cadeia. De vez em quando eu vou ter que interromper mesmo, gente. Vocês desculpem, o pessoal vai ter que eu interrompa, mas só pro pessoal entender. Eles foram deportados, gente. É só que o pessoal tá falando assim, eles não têm green card, então eles estavam irregular no país. Não, quem tem visto, quem tem visto de estudante, tá regular no país. Então, eu quero que você conta no momento que vocês foram presos. O que vocês estavam fazendo, para onde vocês iam? Pode contar, por favor. Claro, nós estávamos em San Diego e nós estávamos a caminho da Outlet, que fica na borda, na divisa com o México. Nós estávamos resolvendo algumas coisas e a Outlet, você pega para a direita e logo a 2, 3 metros já é o border, o checkpoint para entrar no México. E o GPS estava dando um caminho, eu estava seguindo e estava junto com a Marcia, estava conversando para resolver um problema de um cartão que tinha sido clonado e nós passamos essa entrada. E quando nós demos conta e vimos a entrada, né, na hora eu já parei o carro dentro do território americano, né, parei, chamei uma oficial, expliquei, olha, a gente estava indo para o Outlet, eu já parei o carro aqui, nós não queremos entrar para o México e a gente precisa de ajuda para poder retornar para os Estados Unidos. Sim. Aí ela falou, não, ok, aguarda aqui, a gente aguardou um bom tempo, junto com a gente tinha vários outros carros também, feito a mesma coisa, sim. E aguardamos ali, bem na rua mesmo, ao lado, aguardando essa oficial a qual a gente tinha pedido ajuda. Ela chegou num tempo depois, falou, olha, a gente vai vir com um carro com a sirene, a gente vai ligar a sirene e a gente vai cruzar aqui, cortando todos os carros, isso ainda dentro do território americano, e nós vamos passar para regressar vocês ao território dos Estados Unidos, né? Ali na borda. É uma rua que tem dentro. Mas não pediram nenhum documento para vocês? Não, eles sabiam, porque assim, como lá isso é muito comum de acontecer, porque não tem sinalização nenhuma. É uma entrada que se você entra errado, não tem volta. Meu Deus, isso é um perigo, gente do céu. Inclusive, eu encontrei várias pessoas dentro da cadeia que tinham acontecido a mesma coisa. E aí, o que acontece? Na verdade, na hora que esse policial foi regressar, a gente tinha outros carros juntos. Sim. Então, eles sabiam que todo mundo ali era pessoas que realmente não tinham interesse de cruzar a fronteira e nem entrar no México e nem nada. Então, esse policial regressou com a gente. Só que o que aconteceu? A gente foi fazer a entrada no checkpoint americano e como nós viajamos internamente, não havia o passaporte e o Visa em mãos. Então, aí muitas pessoas falando, sim, aqui nós erramos, porque nós saímos do país sem intenção, mas não estavam com os documentos de regresso. Na verdade, a gente não saiu, né? Nós não saímos do país porque nós não cruzamos a fronteira e nós não saímos do território americano, entendeu? Mas, ao entender deles, foi essa leitura que eles fizeram. Exato. E as pessoas perguntando, o porquê? Porque foi isso. A leitura deles foi, nós cruzamos e queríamos regressar para os Estados Unidos sem passaporte e Visa em mãos. Não, porque na verdade assim, o que acontece, gente? Muita gente questionando, por que você estava sem passaporte? Dentro dos Estados Unidos, a Driver's License é um documento válido de qualquer coisa. Então, eu tava com a minha Driver's License e eu viajo só com ela aqui. Sim. Eu não tinha necessidade de estar, muita gente assim, né?
eu vi os comentários, mas você não pode andar sem passaporte, isso e aquilo. Claro, foi um erro, não poderia? Ok. Mas eu estava com a minha drive, e a minha drive no território americano é um documento. Isso é um documento. Então eu estava só com a minha drive. E o que eles questionaram foi que você está sem seu passaporte físico. Eu abri o celular e mostrei meu Visa para ele. Falei, olha, eu tenho Visa, eu tenho status, a gente tem documentação, nós estamos legais no país, nós temos tudo. E aí, o que aconteceu? Eles nos mandaram para uma sala, né, uma sede da imigração que fica na fronteira. E lá a gente chegou e o cara já começou a questionar várias coisas e tal. Então, assim... Vocês estavam fazendo o quê na Califórnia? Na Califórnia, nós A gente iríamos estava visitar passeando. tem a Lagoinha da Califórnia, né, do Pastor Max. Nós iríamos passar o final de semana com ele. E durante a semana, a gente ia para Anaheim. A gente estava ali resolvendo algumas coisas. Passeando. E eu não conhecia San Diego. Nós temos alguns amigos lá, né? Nós temos a igreja lá, os pastores. E nós estávamos lá para isso, entendeu? Então, nós estávamos a passeio. Então tá. Realmente... Aí na hora que o policial falou assim, vocês me seguem que eu vou cruzar com vocês de volta. Aí em vez de cruzar com vocês de volta, vocês já foram atuados presos e foi pra viatura. Não, nós fomos levados até o checkpoint. Aí ele pediu nossos documentos, a gente apresentou o que ele tinha. Aí, como a Má falou, nós fomos levados para um office deles lá. Né, de para verificar todos os nossos documentos. Sim. A questão era, eles queriam o nosso passaporte e o Visa presencial. Eles queriam o que eles implicaram foi que eu não estava com o meu Visa presencial, meu Visa físico. Sim. E foi a parte onde eles implicaram. Mesmo eles sabendo que eu tinha um Visa em casa, o meu Visa não estava comigo. Isso foi quando? Isso foi no dia 1º de março. Nossa. Exatamente no dia 1º de março. Você ficou quanto tempo preso? Eu fiquei 50 dias e o Diego ficou 40. Médio 40. Nossa, menina, muito tempo, hein? Um erro de rota do Uber que durou aí... do GPS que durou 40 dias meu e 50 da Má. Só que nisso, o que acontece? Eles bloquearam a entrada do nosso advogado na cadeia. Eles não respondiam. Eles fizeram vários casos, por exemplo, você consegue recorrer a algumas coisas. Para você ter uma noção, se a gente tivesse cruzado a fronteira e entrado ilegal no país, nós teríamos mais direito do que nós, tipo assim, nós que não fizemos nada, nós não tínhamos. Então, o nosso caso foi inafiançável, o nosso caso a gente não podia recorrer nada. Eles trataram o nosso advogado como um nada, eles não respondiam ao nosso advogado não conseguia contato com os nossos deportadores. O Diego estava com deportação cancelada e eles mandaram o Diego para um avião de deportação na primeira vez. E aí o Diego foi transferido para várias cadeias, né? Conta um pouquinho, Amor. Sim. Durante esses 40 dias, e acho que o que tem acontecido muito, né? Quem olha de fora não tem olhado a realidade interna, é realmente o que está acontecendo. Todos os seus direitos legais que você teria perante aos Estados Unidos, eles estão sendo negados. Realmente, não existe mais hoje inúmeros direitos, né? Nós temos agora, junto com a nossa advogada e o nosso advogado, entrando porque inúmeros direitos nossos foram feridos, que todo cidadão, né, que está nos Estados Unidos, que é um imigrante, teria. Mas junto com essa nova lei, junto com tudo que está acontecendo, muitas coisas estão sendo passadas por cima. Eles não querem nem saber, né? Não, assim, muitos casos de pessoas com green card, pessoas que passaram pelo checkpoint que tinham green card, que tinham permit de trabalho, inúmeros casos, falam assim, uau, como isso? E a pessoa lá, né? E o problema de tudo isso é a demora em todo o processo, né? E a falta de pessoas hoje, em todo o contexto, para poder dar conta de todos os casos. Sim. Então, como não existem pessoas efetivas para isso, acaba não tendo os seus direitos como nós teríamos para poder retornar, né? E por esse acúmulo de inúmeras pessoas, para você ter ideia, eu fui transferido para uma penitenciária que a nossa cela tinha 100 camas e nós estávamos com 250 pessoas. Vixe, tinha muito brasileiro lá? Nesse lugar tinha
Um brasileiro só, um brasileiro. Na minha Ô, cadeia também só gente, tinha eu deixa, de brasileiro. sim, deixa eu explicar pra vocês. Júnior Pena, quando eu saio, eu vou em Nova York passear, eu vou trabalhar num lugar, eu não levo passaporte. Aqui ninguém anda com passaporte, não, gente. Aqui Ah, eu ando com carteira de motorista. Aqui ninguém anda com passaporte, a não ser que você tá turistando e você não tem residência e não tem carteira de exato. motorista. Aí sim. Mas eu ando só com carteira de motorista. Eu viajo de avião só com carteira de motorista, entendeu? E outra coisa, eu quero saber de vocês, Diego, que agora você vai contar sobre as suas transferências na cadeia. Eu quero saber o momento que foi a separação de vocês. Quando eles mandaram a gente para essa sede da imigração, que é na fronteira, que foi onde eles realmente questionaram várias coisas, ele nos deixou do meio-dia até 7 da noite sentado, esperando, né, amor? E aí, quando foi 7 horas da noite, ele nos mandou para uma outra ala, e foi aonde ele já tirou todos os nossos pertences, aliança, brinco, cinto, tudo. Aí eles já algemaram a gente e prender. Nesse momento foi o momento da nossa prisão. E aí eles mandaram a gente para uma cela dentro dessa sede. E aí essa cela é tipo uma solitária. O Diego tava com mais cinco caras, só que eu estava sozinha. E aí ali você não sabe o que eles vão fazer com você, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe nada. Você só sabe que, tipo assim, eles podem fazer o que eles quiserem com você ali. E aí nesse momento, Não deixe de fazer ligação com o advogado e nem nada. não, a gente pediu, né? Porque nós temos direito. O que nós estamos questionando muito, Júnior, não é nem a questão de nós termos sido deportados. O que nós estamos questionando é que eles infringiram todos os nossos direitos. Yeah. Todos, porque independente de você ser imigrante ou não, você tem direito nos Estados Unidos. E quando você é preso, principalmente quando você tem um advogado. E nós tínhamos um dos melhores advogados da Flórida. Uau. Então, assim, eles infringiram, pra você ter uma noção, a gente fez algumas entrevistas sem advogado, porque eles não deixaram a gente ligar para o nosso advogado para a gente ter o advogado ter acesso na entrevista. E isso assim, é algo que não pode acontecer. Você só pode fazer uma entrevista com o ICE ou com o juiz com a presença do advogado. Então, assim, foram inúmeras coisas que aconteceram com a gente, entendeu? E aí, o momento da nossa separação foi onde que no dia seguinte, no domingo, no dia 2 de março, eles pegaram a gente, né, Sim. por volta de 11h30, mais ou menos, nos colocaram num camburão, algemaram a gente nas mãos, na barriga, nos pés, e levaram a gente para essa detenção em Otay Mesa, que é em San Diego, que é a detenção oficial lá. E aí, nesse momento, eles nos separaram, porque aí tem a ala dos homens e a ala das mulheres. Agora eu quero que você conta, Diego, como que foi aí? Você você ligou para alguém ou você ficou muito tempo sem comunicar com ela ou com algum familiar? Porque aí foi transferindo você. Eu gostaria que você contasse essa parte. Sim. Primeira transferência que a gente fez para entrar em uma detenção, em um presídio, você tem direito a uma ligação, né? Então nós avisamos nossos amigos sobre o que tinha acontecido e logo eles já foram atrás de advogados, né? E entraram com tudo que fosse necessário para nos retirar. A princípio, a primeira vez que nós falamos com nossa advogada, o nosso retorno foi muito positivo, que em breve nós já iríamos sair, né? Então a gente acreditava que isso ia durar no máximo 7 dias. Né, no máximo aí 10 dias. Então essa era a nossa expectativa. Nós continuamos o mesmo na penitenciária, na feminina e eu na masculina. E lá você pode comprar créditos de telefone e fazer ligações. Então a gente conseguia nos falar todos os dias. Né? Nós estávamos no mesmo local, não juntos, separados, mas uma vez por dia nós conseguíamos fazer esse contato, né? Ver como ela estava e como eu estava. O que dificultou nos restantes dos dias foi as minhas transferências, né? Então, nesse processo de 40 dias, desses 40 dias, 12 eu passei algemado. A mão aqui na barriga e os pés algemados, porque eu passei por inúmeras transferências. Então, ao todo, eu passei por 22 celas nesses 40 dias e passei por 9 penitenciárias. Então eu peguei mais de 8 voos internos. E como é que era o voo? Você passa a noite toda sem dormir, aí eles te algemam, você pega um ônibus, do ônibus você vai para o aeroporto, do aeroporto você pega um avião, esse avião é em torno de 3 a 4 horas, porque as penitenciárias são muito longe. Então assim, toda vez que eu escutava o meu nome, de madrugada eu falava, pronto, lá vem mais uma transferência. E assim, a transferência é a maior humilhação que qualquer ser humano pode passar
naquele local, sabe? Das pessoas rirem, julgarem, de você ser algemado, então tudo cortado, a parte dos pulsos por conta da algema, eles apertam mesmo, eles não estão nem aí, eles te tratam realmente como um animal, em exceção, talvez de 10, uma pessoa, ela olha pra você e ela age com misericórdia, sabe? Porque por mais que nós estávamos em um ambiente, eu tava contando alguns casos pra Mar, de presídios que eu fui, eu era o único que não tinha matado ninguém. Aí eu penso, nossa, mas quem mata nos Estados Unidos vai pra prisão perpétua e tal. Porém, com a nova lei do Trump, o que ele tá fazendo? Ele tá tirando, trazendo para essas detenções de imigrante, para que essas pessoas elas possam ir para o seu país destino e não ficar mais sobre a custódia dos Estados Unidos. Então hoje não tem mais a separação entre quem nunca cometeu um crime ou quem eu tinha uma pessoa que matou 14 pessoas. E que paga 5 mil de fiança e sai, entendeu? E a comida, então, assim, Diego? Não, é horrível, é péssimo. A comida é terrível, gente. A comida assim, é muito precária. A situação ali do cárcere é muito precária. Você é obrigada a limpar sua cela todos os dias, né? Isso é regra da cadeia, tanto no feminino quanto no masculino, entendeu? A situação dos banheiros é nojenta. A situação da comida, assim, é muito precária mesmo. Pra vocês terem noção, eu peguei uma bactéria no ouvido por conta do orelhão, das ligações do orelhão. Eu voltei com uma bactéria no ouvido. E lá no manicômio, onde eu estava, nessa ala médica, é muito pior. Então a maior parte do cardápio é feita em aveia, batata, feijão e mortadela. Agora eu quero entrar num assunto, gente, compartilha essa live, é muito importante todo mundo escutar isso e até mesmo chegar em alguma autoridade que possa fazer alguma coisa para estar revertendo isso aí. Porque não é o primeiro caso, eu já ouvi vários casos igual deles, mas o deles está sendo mais impressionante para mim, porque, nossa, tanta coisa. Eu quero saber, Maria, porque assim, você tá falando que você foi levada para o manicômio. Por que eles te levaram para lá? Você teve alguma reação agressiva? Você falou alguma coisa? O que aconteceu? Não, de forma nenhuma, pelo contrário. O fato deles terem me levado pra lá, eles alegaram que... Porque na hora que o meu exame de gravidez deu positivo, o que eles alegaram é que eu precisava ficar em observação pra médica me ver, porque eles precisavam cuidar da minha gravidez. Sim. Foi aonde eu questionei. Eu falei, tudo bem, ela precisa cuidar da minha gravidez, mas não tem necessidade de eu estar isolada. E aí eles questionaram, falaram, não, você precisa ficar isolada. Só que eu achei que na hora que eles me levaram, que fosse tipo uma área médica, tipo no hospital, entendeu? Aonde você fica em observação pra médica poder te realmente consultar e tudo. Só que não. A hora que eu entrei, que eu vi que era um ambiente totalmente, que era um hospício mesmo, um manicômio, né? Que manicômio só tem doido e tudo. Eu fiquei muito assustada, eu fiquei desesperada. E aí, a hora que eu olhei, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E aí, o que eles alegaram? Que a médica iria me ver. Só que o que aconteceu? A médica não foi lá me ver nenhuma vez. Pelo contrário, eu entrei no manicômio, no hospício lá, né? Nessa ala médica. No sábado à noite, assim que meu exame deu positivo, eu fiquei lá no domingo. A médica me viu domingo de manhã, 20 minutos. Ela me fez algumas perguntas, ela não fez um exame em mim. Ela só olhou a questão do batimento do bebê. E eu fiquei domingo o dia inteiro, segunda o dia inteiro, sem ela, tipo, entrar lá pra ver nada. Mas nada. Você tava num quarto junto com alguém? Não, eu tava numa cela, numa solitária. São várias celas, assim, uma do lado da outra, que é uma solitária, uma cela minúscula. E aí, só que eu era a única mulher e do meu lado tinha um cara louco gritando, do outro lado tinha outro cara louco, e do lado direito tinha uma ala que era só a galera pesada, que não saía nem pra tomar banho. Só você de mulher. Então, só eu de mulher. E aí, o que acontece? No primeiro dia, eles me deixaram sem tomar banho, eles não me forneceram comida, eu falei que eu tava com muita fome porque eu tava grávida, eles não me forneceram. E aí, o que aconteceu? Quando foi na segunda que eu vi que a situação tava muito precária, o nosso advogado entrou com uma denúncia pra poder me tirar de lá, porque não justificava eles terem me levado pra lá, entende? Meu Deus do céu. Não tinha sentido eles me levarem pra esse lugar. Eu não tinha nada de emocional, nem de distúrbio, nem nada. Eu só tava grávida. E como os caras lá só tratam
os doidos, os caras lá são totalmente sem educação, eles gritavam comigo, eles batiam a porta na minha cara, eles me ocultaram de poder fazer ligação, porque lá na ala feminina e na masculina, você tem o telefone que você pode ligar a hora que você quiser pra sua família, pro advogado, pra tudo. Lá onde eu estava, eles não me permitiam. Eu tinha que ficar implorando. Teve um dia que eu comecei a passar mal, porque a cela não tinha ventilação, então eu comecei a passar mal de falta de ar, aí eu chamei uma enfermeira, aí ela falou pra mim que eu tava com frescura, que era pra eu respirar. Então, assim, a forma como eles nos trataram, tudo o que aconteceu, e aí eu acabei, no dia seguinte, denunciando realmente tudo isso que estava acontecendo comigo. Denunciou E foi pro aonde advogado. pro advogado, e denunciei pra uma oficial da cadeia lá, que pra mim é a oficial mais justa e mais humana que existe lá dentro. Ela chama Salazar, eu faço questão de honrar a vida dela. E eu contei pra ela tudo que estava acontecendo, e ela falou: Maria, eu vou te ajudar, eu vou denunciar pro capitão, que o capitão é o chefe lá da cadeia. Só que aí, no que eu fiz isso, eu já tava conhecida na cadeia inteira, e eu fiquei com muito medo deles fazerem alguma coisa comigo. Porque os caras lá, eles não estão nem aí. E o Diego já tava aqui no Brasil. Então eles poderiam fazer o que eles quisessem comigo lá. Sim. E não é só sobre a minha vida, é sobre a vida de uma criança que tá dentro do meu ventre. Então, Como assim, você saiu de foi lá? algo, através dessa denúncia que eu fiz, aí eles viram que realmente alguma coisa ia acontecer. Então, Aí, aí o meu advogado negociou com o meu deportador, aí ele me voltou pra ala feminina das meninas, e aí ele começou a organizar a minha deportação. Mas tudo através de uma negociação com o advogado. Mas, assim, foi tudo, pra mim, foi muito traumatizante tudo que aconteceu, entendeu? Porque não tinha sentido nenhum eles fazerem isso. Se eu soubesse, eu jamais teria, por exemplo, pedido pra fazer um exame de gravidez. Eu tinha escondido minha gravidez pra não ter que ter passado por isso, entendeu? você tava no Texas aí, essa hora. Não, A eu Mari tava. nunca saiu de San Diego. Eu não. Você Ela nunca nunca saiu foi de lá. transferida. Não, eu nunca fui transferida. Essa parte interno dentro de um presídio vai ter várias alas. E uma área realmente específica para manicômio, barra hospícios, se você é o nome que você quiser dar, mas lá é onde ficam os loucos, que são celas isoladas, onde toda pessoa que tem um distúrbio mental, né, ou algo desse gênero, fica dentro daquelas celas isoladas. Então, eu tive relatos de outros amigos que passaram também por lá de forma que não deveriam estar lá, de pessoas uivando a noite toda, batendo a cabeça nas paredes, pessoas tentando se matar, sabe? Realmente coisas. E isso era o que prejudicou a Maria, sabe? Ela grávida lá e a noite toda ouvindo gente berrando, gente batendo a cabeça. Então foi isso que nos deixou extremamente aflitos, preocupado com a gestação dela, preocupado como estaria o emocional dela sendo gestante, né, e passando por aquela situação. Então, nesse processo, a gente entrou de forma mais firme, conseguimos a negociação e a gente conseguiu trazer ela de um voo comercial, que hoje não é feito mais, hoje é só daqueles voos, né, onde vem 100, 200, 300 pessoas dentro de um avião, depende do tamanho do Todo mundo avião. algemado. Algemados, todos vêm algemados, mas por conta dessa situação, de tudo que tinha ocorrido, eles pegaram a Mar e enviaram ela através de um voo comercial. Maria, eu fiquei em San Diego os 50 dias. O Diego passou por 22 celas e 9 detenções distintas. Ele foi para Alexandria, Louisiana, Arizona, Texas. Então foram várias, entendeu? Não é que tem 22 cadeias em San Diego. Foram várias transferências. Sim. E eu fiquei só em Otay mesa. Eu gostaria de saber, Maria, então, o seu advogado regaçou então. O seu advogado entrou e falou: não, libera ela aí. Aí te liberou para um voo doméstico junto com os outros passageiros normal, mas você estava algemada num voo doméstico ou não? Eles me colocaram num voo doméstico. Não, eu não vim algemada dentro do voo. Porém, eles me desceram na porta do aeroporto de Los Angeles, num camburão, algemada, com 2 policiais me segurando, como se eu fosse uma criminosa, como se eu tivesse matado alguém. Aí eles me algemaram de novo na porta do aeroporto de Los Angeles, com o aeroporto lotado, aquele monte de gente. Aí eles entraram comigo no aeroporto, passaram comigo por vários lugares até eu chegar numa área de imigração que tem dentro do aeroporto. E aí lá eles me revistaram inteira, tiraram minha roupa, me deixaram lá esperando pro voo. E aí 2 policiais me levaram na porta do voo
Eu esperei todo mundo embarcar. Eles ficam lá do meu lado, tipo, praticamente, eles não ficaram me segurando porque eles viram que eu não tinha perigo para eles, né? Aí eles me levam na porta do voo e aí o que acontece? Eles entregam o passaporte, né? Porque aí eu já tinha mandado, meu advogado já tinha mandado meu passaporte para delegacia e tal. Eles entregam o passaporte para oficial e aí eu entro no voo. Então eu vim nesse avião, mas eles só fizeram isso porque a gente fez realmente essa denúncia. Aí, dentro do avião, tinha alguém te acompanhando? Não, porque o avião vem direto. Ah. Aí o avião veio Los Angeles, Brasil direto. O avião não para, então aí eles não te acompanham. Aí eles seguram o passaporte e te entregam no lugar de destino, né? Pra você não sair e tentar outra coisa. Então, quando ela chegou no Brasil, ela recebeu o passaporte e as documentações dela. Sim. Nossa, que loucura, gente do céu. E agora, o que você pensa em fazer, Maria? Vocês dois? Trazendo, né, eu acho que de todo esse cenário a gente vê muita dor, de muita injustiça, de muita humilhação, mas em tudo, né, e de forma cristocêntrica a gente dá graças. Então a gente entende que foi uma bobeira para muitos e para nós, né, errar o caminho e estar dentro de uma cadeia. Mas quando a gente vive uma vida com Cristo, a gente entende que nem sempre tudo vai ser coisas boas. E tanto eu amar, a gente tinha muito claro isso, que nós estávamos vivendo uma momentânea tribulação. E daquele cenário todo ruim, nós poderíamos ter a escolha, né, de que se a gente iria querer realmente fazer aquilo o fim da nossa vida, como muitas pessoas, né, acabam, meu Deus, eu fui deportado, minha vida acabou. Não, a nossa vida começou, porque a gente entendeu que o Senhor nos levou lá para fazer uma obra, né? Então, nesse cenário de caos, nós entendemos o amor de Deus, nós entendemos a bondade de Deus, nós vimos pessoas sendo transformadas, nós somos agente de esperança, porque mesmo em meio àquele caos, nós somos agente de esperança. Amém. Mesmo que às vezes nós estávamos o caco, mas a gente precisava da esperança para aquelas pessoas que ainda não conheciam a Cristo, não tinham uma fé, não tinham uma paz e ser instrumento de vidas nela. É menina ou menino? Ainda não sabemos. E... Daqui umas semaninhas a gente conta se é menino ou menina. A sua reação quando você ficou sabendo, Maria? Então, eu fiquei, assim, confesso que eu fiquei um pouco assustada, porque foi igual o Di falou, e em meio toda essa situação lá na cadeia, nós não tínhamos escolha, nós precisávamos ser fortes, nós precisávamos estar ali pregando de Jesus para todas aquelas nações. No momento em que eu fiquei sabendo que eu vi o teste positivo, assim, eu lembro exatamente, foi no dia 12 de abril, às 7 horas da noite, eu olhei no relógio, eram 7 horas da noite exatos, a hora que ela me entregou o teste. E eu comecei a chorar muito, e eu só consegui agradecer a Deus. Deus cuidou tanto em detalhes dessa gravidez que eu poderia ter sido transferida tanto quanto o Diego, ou até, né, de uma forma diferente. E não, Deus guardou tanto o meu ventre que ele me deixou lá escondida durante 50 dias na mesma prisão. O que a gente vê é muita incerteza, né? Ah, eu sou legal, mas quantas pessoas, né? A gente também tinha status legal, e claro, a gente teve toda essa parte ali, mas outras pessoas que a gente conhecia falavam, ah, como você tá aqui, né? E muitas pessoas, eu ouvi sobre eles acharem que ela pertencia a uma quadrilha por conta da tatuagem. Quando eu falo muitas, é entre 4 e 5 pessoas que foram detidas por conta da sua tatuagem. E isso é verdade, porque eu pude conhecer pessoas na prisão, pessoas com uma vida íntegra, e aí ele explicando da tatuagem, e havia algumas familiaridades, né? Mas não era a mesma tatuagem. Só que como não existe pessoas hoje para poder ir atrás, para poder investigar, a pessoa fica lá 1 mês, 2 meses, realmente sendo injustiçada até aparecer alguma justiça sobre a vida dela ou ser deportada. O visto de vocês foi cancelado? Estão perguntando aqui. Nós não sabemos ainda, a gente vai ter reunião com a nossa advogada, mas até onde nós, inicialmente na conversa, quando a gente foi detido, nós iríamos ganhar um castigo de 5 anos e o nosso visa seria cancelado. Então eu não posso afirmar para você se foi ou não cancelado, porque é uma coisa que a gente acabou ainda nem conversando com a nossa advogada, a gente está curtindo agora o nosso baby. Eu vi muitas pessoas perguntando, vocês vão voltar para os Estados Unidos? Se for da vontade de Deus, eu creio que sim. Continuamos amando a América, continuamos acreditando sobre a segurança que nós tínhamos, né, a vida que a gente tinha. Porém, a América está, para os imigrantes, nesse momento, numa condição muito complicada, onde o imigrante não tem direito, onde todo mundo é tratado como um delinquente, onde todo mundo é tratado como um criminoso, e ok, isso é a visão hoje que tanto eu como a Má temos dentro de uma prisão,
todo mundo é criminoso e vai embora. Então, a gente sabe aqui, inúmeros imigrantes aqui que são pais de famílias, trabalhadores que gastam, né, e que doam seu sangue para ter uma América melhor, mas infelizmente com essa gestão e por esse período, todos os direitos, né, e o que deveria ser louvável hoje tem se tornado desgraça para muitos. Tem uma pergunta aqui que o povo quer saber sobre a sua tatuagem. O que que é essa Eu não tenho tatuagem? tatuagem. O que que é essa tatuagem aí da Maria? Ela tem um coração no Coração. Pois, o que que é essa tatuagem que vocês falaram agora? Que o povo tá falando, Não, são outros casos. São outros casos de Ah, pessoas tá. que são presas por conta da Tatuagem tatuagem. aqui do olho, É. principalmente do M13, que é uma pandilha muito famosa, né? Que várias reportagens saíram. Inclusive tem uma pessoa lá que tá nas cortes federais tentando soltar ele porque ele não faz parte da pandilha, mas por conta de uma tatuagem dele, ele tá presa. Então não é sobre a tatuagem dela, é sobre relatos de pessoas que tinham tatuagens, que se familiariza com tatuagens de quadrilhas e de alguns países. Nós sabemos o quanto a internet é cruel e o quanto as pessoas estão aqui para julgar umas às outras. Mas nós temos que entender, gente, que a causa de um e a causa de outro, ninguém passou pelo que a gente passou. E nós não estaríamos aqui se realmente os nossos direitos não tivessem sido infringidos de alguma forma, né? Sim. Então, assim, nós agradecemos, né, o carinho de alguns e as mensagens e tudo, mas nós temos que entender que independente do que o imigrante fez ali, se ele entrou ilegal ou não, ele é ser humano e ele tem direito e ele merece ser tratado como um ser humano. O consulado brasileiro ajudou vocês? Olha, ajudar, eu tive uma conversa antes de ser deportado com o cônsul João do Texas e eu vi muito comprometimento deles, de tentar ajudar. Porém, a fala dele era: hoje nós não conseguimos auxiliar em nada. Tudo que a gente tinha um canal no passado, hoje nós não temos mais. Então, essa foi a conversa dele sobre que o Brasil hoje não tem poder algum sobre tudo que está acontecendo com os imigrantes. Porém, eu vi um comprometimento do próprio cônsul ir na cadeia que eu estava, conversar, ouvir, entender o comprometimento dele de ajudar o retorno da Maria para a volta. A recepção aqui no Brasil também, as pessoas ali tentando auxiliar todo mundo que vindo, ajudando com passagem para o estado de origem da pessoa. Então, existe sim um comprometimento que muitos podem dizer pouco, mas talvez para quem não tem nada, ganhar uma passagem para retornar para sua cidade é muito. Né? E o que eu sempre falava, eu acho que o mais me marcou de toda essa volta foi a recepção da primeira-dama do estado da Fortaleza, se não me engano, um sorriso grande no rosto dela, dando os boas-vindas, sabe? Então, para mim, aquele sorriso, ele falou, cara, não se preocupa, você passou por um tempo lá, mas agora existe uma nova história aqui. Ok. Obrigado pela sua participação. Você quer dar mais alguma palavra a algum dos dois? Não, Júnior, só quero te agradecer por poder compartilhar os casos e trazer de alguma forma clareza para as pessoas que estão tanto preocupadas, que o Senhor possa te guardar, te abençoar, Amém. Te prosperar nessa nação, guardar o seu coração e que, assim como você busca a justiça, o Senhor ele olha para as pessoas buscando pessoas que agem com justiça. No mundo de falta de amor e de falta de injustiça, poucos hoje têm se levantado para a justiça e para amar, e que o seu nome possa cada vez mais ser crescido e você nunca se esqueça do propósito que ele te designou, de buscar a justiça, de amar ao próximo, de servir a ele. Amém. Gente, obrigado. Okay. Vai descansar, vai Obrigada sair, vai aproveitar o Brasil. Pode deixar. Obrigada, gente. Tchau. Você que acompanhou a gente, obrigado, tá? Obrigada. Deus abençoe cada um de vocês que está aqui. E nós estamos bem. De tudo que a gente passou, hoje a gente olha, claro, amar ainda tem alguns pesadelos, algumas lembranças, mas a gente crê que isso é passageiro e que em breve, de tudo que a gente passou, a gente só vai colher as coisas boas. Até mais. Tchau, gente. Grande abraço. Tchau. Esse aí foi o casal que foi deportado. A pergunta que eu deixo no final é se Estados Unidos está sendo o país dos imigrantes, o melhor país para se mudar. O país de primeiro mundo, o país da liberdade, o país super protetor ainda é. Vocês que estão no off, vocês não vê, mas todo dia, gente, eu recebo mensagem
de pessoas que estão sendo deportadas. Agora, pensa comigo, eu vou aproveitar a audiência e vou fazer vocês despertar uma chave na cabeça de vocês. Vocês perceberam que de 2 anos para cá, foi assim, o aluguel, as coisas aumentou, que foi assim um absurdo, tudo aumentou, aluguel principalmente. Agora vem a deportação da maioria dos homens, deixando as mulheres com os filhos para pagar toda essa renda, todas essas despesas que já são absurdas para o casal. Imagina para uma mulher com os filhos sozinha. Você já pensou nesse plano que eu estou assim, despertando essa chave em vocês? Vão aumentar o aluguel, vão aumentar isso e tudo, tudo, tudo. Assim que o novo presidente entrar, e a gente vai deportar mais os homens. E aí o que vai acontecer? As mulheres e tudo mais, os meninos, não vai dar conta de pagar isso tudo, todas essas despesas, vai pegar e vai embora também. E a gente não precisa gastar esse absurdo. Isso ainda vai dar repercussão que eu tô falando, viu? É tudo um plano do governo desde o início. Desde o governo Biden, viu, gente? Tudo um plano, tudo projetado. Porque quando fala governo Biden, governo Lula, governo Bolsonaro, governo Trump, a gente não tá falando da pessoa, do presidente em si. A gente tá falando de um governo de várias pessoas que estão ali. Mas, enfim, essa é a minha opinião, viu, gente? Esse é o meu pensamento de um sistema que existe, mas a gente, né? A gente tá no TikTok, a gente tá no Instagram, a gente tá viajando nas dancinhas. As distrações existem, viu, gente? E eu espero que vocês, brasileiros aqui dos Estados Unidos, se cuidem. Por favor, gente, não me decepciona, não. Porque aqui, ó, o que eu recebo, assim, Júnior, meu marido foi preso. O que ele fez? Ai, que ele brigou, sabe? A gente deu uma discussão, aí eu chamei a polícia. Agora eu tô arrependida. Deus abençoe vocês. A live de hoje foi, ó. Obrigado pelos convidados, viu? Pelo casal aí. Maria e o marido dela.